Hebreus 11, versículo 32 até o versículo 34. Ajuda aí o seu irmão do lado a encontrar. Se alguém tiver sem Bíblia, ajuda aí. Se alguém tiver sem Bíblia, tem Bíblia sobrando aí atrás. Vamos lá, queridos, vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Os que já encontraram, digam amém. Amém. 32. E o que mais direi? O que mais direi? Pergunta, né? Faltar-me-ia tempo contando de... Ele vai citar alguns nomes aqui, vamos lá. Gideão, de Baraque, Sansão, Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. 33. Os quais pela fé, o que eles fizeram? Venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. 34. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, e da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram e puseram em fugir dos exércitos dos estranhos. Amém. Vamos orar. Curva a cabeça. Fala conosco, Senhor. Fala no meu coração, no coração da igreja. Eu quero ser o primeiro a receber esta palavra, Senhor. Quero ser o primeiro ouvinte desta palavra. Abençoe todos nós, os que estão assistindo esse culto. Revela a palavra forte no nosso coração, Senhor. Impactante, transformadora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, você pode aplaudir Jesus, dando glória a Deus. Amém. Eu acho muito legal quando ele fala faltar-me-ia tempo. Olha, até queria falar bastante deles, mas não dá tempo. Parece pregação, né? Na verdade, Hebreus é uma grande pregação. E esse autor aos Hebreus, ele cita alguns nomes que era impossível não citar. Heróis da fé. Falar de heróis da fé e não falar de Abraão, Isaac, Jacó, não tem como. José, não tem como. Mas tem alguns nomes que eu acredito que poderiam estar aqui, mas quem sou eu para palpitar, né? Mas Daniel podia estar aqui tranquilamente. O nome de Daniel, o nome de Elias, Eliseu, são nomes fortes, impactantes, homens que tiveram experiências muito marcantes com Deus. Jó tinha que estar. Mas também tem alguns nomes que a gente olha assim e fala, sei, eu não colocaria. Sei lá, tem alguns nomes, como por exemplo Baraque, que é o que eu vou pregar hoje, que eu não colocaria. Isso na minha primeira leitura, porque depois da minha leitura onde Deus falou comigo, eu colocaria sim, né? Mas na minha primeira leitura eu perguntei, mas por que será que você não está aqui? Jefité, que eu vou pregar semana que vem, você vai ver que Jefité também é um personagem que a gente nem conhece muito, não ouve muito falar. Jefité, o próprio Baraque, que eu vou pregar hoje, né? Sansão, por que Sansão está aqui? Começou bem, terminou mal, né? Por que a gente coloca o nome dele aqui? Por que o autor pôs o nome dele? E Baraque é um desses nomes. Quando você vai estudar a história de Baraque, eu passei a semana todinha estudando. Já preguei sobre Baraque em outra ocasião, mas eu fiquei bastante dias pensando, meditando, porque é diferente pregar a história de Baraque lá em Juízes. Se você for lá em Juízes 4 e Juízes 5, é onde a gente conta a história de Baraque. Usar lá para pregar é fácil, é mais fácil. Fácil não, mais fácil. Agora aqui é mais difícil, porque lá conta o que aconteceu com a história dele. Eu vou contar para vocês a história dele. Mas aqui no capítulo 11 de Hebreus mostra ele como um herói da fé.
Alguém foi modelo. Daí que entrou um nó. Por que ele é chamado de modelo de fé? A história de Baraque, para quem não conhece, ela se entrelaça com a história de uma mulher, que era uma mulher profetisa chamada Débora. E Débora era uma mulher de Deus. Débora, da época de Baraque, era uma senhora. Diz a Bíblia que ela sentava debaixo das palmeiras de Débora. Isso está lá em Juízes 4. E aquela região recebe esse nome por causa dela, Débora. Ela sentava debaixo da palmeira e vinham as pessoas de todas as partes para ela julgar as causas. Ela era juíza, para pedir conselhos para ela. Sabe aquela pessoa que você gosta de pedir conselhos porque é uma pessoa muito sábia? Conhece alguém assim? Ela pedia, as pessoas pediam conselho para Débora. Débora, tem uma situação assim, 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 o que eu devo fazer? E ela aconselhava. Então ela era conhecida como uma mulher de Deus. Quem entendeu? Diga amém. Deus usa mulheres? Usa, é claro que Deus usa mulheres. Tem gente que tem preconceito, né? Tem igrejas que as mulheres não têm oportunidade, porque acham que Deus não usa. É claro que Deus usa. Está aqui na Bíblia, exemplo. Então ela tinha uma sabedoria de Deus para aconselhar. E a palavra de Deus vai dizer que era uma época que eles estavam sofrendo. Período de Juízes, que é um período curto, 300 anos só. É um período quando que o povo foi mais inconstante. A frase central do livro de Juízes é: cada um fazia aquilo que queria. Não tinha regras. Imagina você viver num país, imagina você viver, melhor, numa cidade que não tem regra de trânsito, que as ruas não estão marcadas, que não tem semáforo, que não tem radar, que não tem polícia. Imagina que caos seria. Era uma época que cada um fazia o que dava na telha, dava na cabeça. Então os homens se afastaram de Deus. Esse período de 300 anos vai de Josué, a morte de Josué, até a monarquia, quando começa lá em Saul. Saul foi rei antes de Davi. Esses 300 anos eram juízes, eram líderes. Então o povo começava a sofrer na mão dos opressores, eles começavam a orar, se arrependiam, Deus ouvia o clamor deles, levantava juízes, homens, mulheres, e libertava o povo, e o povo ficava tudo bem. E quando ficava tudo bem, o que eles faziam? Afastavam de Deus de novo. Daí Deus mandava dificuldade, porque a luta aproxima a gente de Deus. Quem concorda, diga amém. Deserto aproxima o crente de Deus. O crente de verdade, ele busca a Deus na luta. Então aquele povo se afastava, começava a orar, Deus perdoava, restaurava, daí voltava tudo de novo. Então eles já estavam há uns 20 anos sofrendo da mão de um rei cananeu chamado Jabim. Esse rei Jabim, ele tinha um comandante militar, um soldado muito importante no seu reino, que era um comandante na verdade, por nome de Cícera. E esse Jabim, ele se garantia, porque ele era um homem que tinha uma arma poderosa naquela época. As nações de hoje em dia, por exemplo, que tem armamento nuclear, nações como Estados Unidos, como a Rússia, como a Coreia do Norte, como o Japão, nações que têm armas nucleares, são nações que as outras nações respeitam, porque tem uma arma poderosa na manga. Jabim tinha uma arma poderosa na manga. Diz a Bíblia que ele tinha 900 carros de ferro. E aqueles 900 carros de ferro era como se fosse um tanque de guerra hoje em dia. E todos tinham medo. As nações não se metiam com Jabim. Então eles estavam oprimindo o povo de Deus por 20 anos. Quem entendeu, diga amém. 20 anos ali sofrendo, roubando, oprimindo, pressão. Até que o povo não aguentava mais. Até que o povo começou a orar, e Deus falou com Débora, Deus falou no coração de Débora: levanta um homem
levanta um homem na nação para libertar o meu povo das mãos de Jabim. E Débora falou: Senhor, mas quem que eu vou levantar? Para quem que eu vou passar essa palavra? E Deus falou: de toda a nação existe um homem chamado Baraque, e é esse Baraque que você vai levantar para ele tomar conta do exército, criar uma estratégia, juntar homens e ir para a guerra, porque eu darei vitória. Posso ouvir um amém, queridos? E é tão maravilhoso, porque quando Deus fala, se Deus falou, Deus cumpre, irmãos. Posso ouvir um amém? Diga para o seu irmão do lado assim: olha, se Deus falou algo na tua vida, Ele vai cumprir. Aleluia. Querido, se Deus falou, não é que Ele vai fazer. Se Ele falou, é porque Ele já fez e Ele vai cumprir na tua vida. Em nome de Jesus, você pode aplaudir e exaltar a Deus. Aleluia. O que eu acho bonito da história de Baraque, eu não falei isso hoje cedo. Então quem estava hoje cedo, Gabriel estava aqui, Jaque estava aqui também. O que é bonito da história de Baraque é que geralmente as pessoas se convertiam, daí Deus dava vitória. Na verdade era assim: aquele povo se arrependia, Deus fazia a obra e aquele povo se convertia. Na verdade era assim. Com eles foi diferente, porque antes de Deus fazer, aquele povo já estava rendido a Deus. Deus não precisou nem fazer, aquele povo já tinha entendido qual era o propósito de Deus. Daí quando a Bíblia fala que ela chama Baraque, ela convoca Baraque: Baraque, eu tenho uma palavra de Deus para você. Baraque ouve aquela palavra e ela fala assim: Deus vai usar você para dar vitória para o povo. Você vai lutar com o exército e o Senhor vai te dar vitória. Glória a Deus. Baraque ouviu aquela palavra, ele sabia que ele estava perante uma mulher de Deus. Ele sabia que aquilo que saía da boca de Débora não era conversa fiada, era Deus puro. Então diz a Bíblia que quando ela fala isso para ele, ele deu um passo para trás e falou: eu não, eu não tenho condições. Como que eu vou enfrentar um exército? Como que eu vou lá? Não tem como, não tem cabimento isso. Não sou ninguém para fazer isso. Só que diz a Bíblia que nem quem escolheu ele não foi a Débora. Quem escolheu ele foi o próprio Deus. Aleluia. Quem escolheu você não foi um homem. Quem escolheu você não foi um amigo seu. Quem te escolheu foi Deus. E se Ele te escolheu, Ele se responsabiliza pela tua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando ela começa a falar para ele, ele começa: não. Diz a Bíblia que ele começou a se encher de fé. E ele falou: Débora, tá bom, eu aceito ir, mas com uma condição: se a senhora for comigo para a luta. Tem cabimento isso, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Eu vou para a luta, mas só se a minha mãe for comigo, só se a missionária for comigo. E a missionária é parceira para a luta. Se eu falar: mãe, aqui tem uma luta, ela pula junto. Na verdade ela pula na frente. Ela gosta de peleja. Se eu ligar para ela agora: mãe, a gente precisa ir lá na chácara, ela vai, deixa que eu vou dirigindo e vamos no meu carro. Ela é guerreira. Diz a Bíblia que ele falou: Débora, se a senhora for comigo, eu vou. E ela falou assim: mas peraí, Deus quer usar você, Deus quer te honrar, mas se você quer que eu vá, eu vou junto. Você não vai passar peleja sozinho, eu estarei do teu lado. Posso falar uma palavra de Deus para a tua vida? Aleluias. Às vezes a gente se sente sozinho. Eu tiro por mim, às vezes eu me sinto sozinho. Mas Deus é tão maravilhoso que Deus sempre levanta uma Débora, Deus sempre levanta um amigo, uma amiga, Deus sempre levanta alguém do teu lado para pegar na tua mão, para orar junto com você, para interceder junto com você, para pelejar tua luta, para pelejar tua guerra junto. E nessa noite eu estou aqui para dizer para você que você não vai lutar sozinho, não. Deus vai levantar alguém. Deus levantou esta igreja, Deus me levantou, Deus vai colocar alguém
alguém do teu lado para orar, interceder com você, e a vitória vai chegar nas tuas mãos, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar a Deus nessa noite. Aplauda Jesus mais forte, aleluia. Você vai junto e fala, pô, Deus já deu vitória. Você não vai ser honrado como você poderia ser. Deus vai entregar esse exército na mão de uma mulher. Poderia ser na tua, mas se você quer que eu vá, eu vou. E na verdade, quando eu estava lendo sobre Baraque, eu falei, Senhor, mas por que Baraque está aqui então na lista da fé? Porque não parece que ele estava com tanta fé. Não parece que ele era fazia jus ao seu nome, porque o nome Baraque, o que significa o nome Baraque? Lembra? Trovão, relâmpago. Não parecia muito relâmpago, né? Débora, que significa o quê? Significa Débora, né? Abelha. Débora significa abelha. Ela parecia ser mais forte que Baraque. E eu olhei assim e falei, Senhor, podia estar o nome dela aqui, não dele. E Deus falou, não, é engano seu. Porque no momento que ele falou assim, a senhora vai comigo, ele sabia que ela era uma mulher de Deus. Então ele estava dizendo, se a presença de Deus estiver comigo, a vitória já é certa. Aleluia. Se a presença de Deus estiver com você, você pode enfrentar um problema grande, você pode enfrentar um deserto grande, você pode enfrentar uma luta difícil na tua vida, você pode enfrentar um problema de saúde, você pode enfrentar um problema financeiro, mas se a presença de Deus for contigo, Ele garante a tua vitória e você vence. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor, aleluia. A preocupação de Baraque, sabe qual era a preocupação de Baraque? Eu quero a presença de Deus comigo. Queridos, eu sou dessa época. Eu sou de uma época, eu me converti em 93, 30 anos. Eu sou de uma época, né, tá aqui a irmã Luzia também, que tem muitos anos, né, com o esposo na presença do Senhor. Nós somos de uma época, irmã Luzia, que tudo que nós fazíamos, nós orávamos, buscávamos a direção de Deus. Eu sou de uma época, queridos, que as pessoas iam mudar de emprego, elas chegavam para mim, porque eu sou pastor há mais de 20 anos, chegavam para mim e falavam assim, pastor, ora pela minha vida, para que Deus possa confirmar. E as pessoas iam para o culto e elas falavam assim, Deus, fala comigo no culto, confirma a minha decisão. Quem entendeu, diga amém. Eu sou dessa época que as pessoas iam para a igreja, elas oravam, Senhor, fala comigo, eu não quero tomar uma decisão errada, relacionamento, não quero tomar uma decisão errada na minha vida profissional, quero fazer um curso, eu quero que